do final dos tempos, que na minha visão já o é agora, é urgente. E quando, amados, eu me dei conta de certas coisas, eu percebi que eu estava muito aquém da realidade de alguém cristão que deveria estar pronto, que deveria estar preparado para o que está por vir. Eu achei essa falta em mim. Então, em nome de Jesus, amados, como pastores que nós somos, como aqueles que têm a oportunidade de estar no microfone para pregar, cabe-nos essa responsabilidade. Então eu peço para que você, por favor, continue me amando ao final da ministração, ainda que você discorde de algum ponto de vista ou outro, muito embora eu não pretendo falar de mim mesmo, nós vamos usar a Bíblia para fazer isso, mas é importante que essa introdução seja feita hoje, para que então, na próxima ocasião em que nós estivermos aqui, a gente consiga falar propriamente dos sinais, amados, do fim dos tempos. E talvez a gente compreenda que Jesus está muito mais perto do que a gente imagine. A Bíblia diz que nós não conheceríamos o dia nem a hora, ninguém sabe. Mas a Bíblia diz, Jesus também diz que nós conheceríamos o tempo. E ele usa o exemplo das estações. Nós sabemos quando é o inverno, quando é o verão, quando é a primavera. Então Jesus disse: vocês saberão quando é o tempo. O tempo, amados, é esse. Mas eu gostaria de levar você para esse raciocínio de um modo devagar. Então, em nome de Jesus, hoje nós falaremos sobre o arrebatamento da igreja. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Não foi só a Thelma que gosta muito de mim. Os irmãos deram uns glórias aí. Então eu sinto que talvez vocês também queiram ouvir um pouco a esse respeito. Nós vamos falar do arrebatamento, amados, da igreja. Porque nós não podemos falar dos sinais sem antes falar da questão do arrebatamento. E por quê? Porque alguns de nós creem que o arrebatamento vai ser depois da grande tribulação. E alguns de nós acreditam que o arrebatamento vai ser antes da grande tribulação. E aqueles que creem que vai ser antes, amados, eles pouco se importam com os sinais. Então eu vou jogar hoje aqui, amados, biblicamente, eu não vou bater o martelo, você não precisa ir junto comigo no mesmo pensamento, mas eu vou te dar orientações. Avalie, você avalia, você veja o texto, leia o texto e avalie, e aquilo que você entende como correto, tome para si. Importante dizer, já nesse primeiro momento, que o que nos salva não é uma visão escatológica. O que nos salva é o sangue de Cristo na cruz. Então tenha isso em mente. Se você é alguém que não crê no arrebatamento antes da grande tribulação e ele acontecer, se você estiver pronto, lavado, remido no sangue do Cordeiro, você vai, meu querido, você vai. E se você está esperando que o arrebatamento seja depois, ele acontece antes, ou vice-versa, não importa, se você estiver pronto, você vai. Você vai. Isso não vai definir nossa salvação. No entanto, amados, é importante que isso esteja claro em nossa mente, porque nem todos sabem. Talvez muitos tenham dúvidas sobre isso. Já ouviram, mas não sabem. Então eu vou dar aqui textos bíblicos e a gente vai meditar a esse respeito. Quando nós falamos sobre isso, amados, fim dos tempos, então nós sempre lidamos com algumas realidades que são muito comuns: guerra, fome, rumores de guerra, pandemias, como agora, doenças, tragédias naturais, pai contra filho, filho contra pai. Tudo isso são profecias que foram deixadas, tudo isso são falas de Jesus que foram deixadas. Agora o que acontece, amados, é que tudo isso Jesus chamou como sendo o princípio das dores. Então isso já está acontecendo. Agora a questão, amados, é que isso é o princípio das dores. O pior ainda está por vir. Essa que é a realidade. Eu não quero hoje amedrontar os irmãos. No final, amados, nós vamos entender toda a ideia hoje, mas fique tranquilo, vai respirando aí, não fique bravo comigo em um dado momento, espera a gente chegar no final e depois, em nome de Jesus, nós vamos continuar sendo amigos. Mateus capítulo 24, sermão escatológico de Cristo.
Assim como em Marcos capítulo 13, nós vamos ler alguns versos destas passagens para usar de base, para a gente seguir com o nosso raciocínio. Mateus capítulo 24, verso 7, amados, vai dizer o seguinte, somente o verso 7 vai dizer o seguinte: porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes, e pestes, e terremotos, em vários lugares. Pronto. Eu não quero que nada fique somente nas minhas palavras. Então está aqui o verso, eu acabei de citar isso, está na Bíblia. E nós vamos ler depois do que trata esse contexto, mas vamos devagar. Entenda, isso está na Bíblia, são os sinais do fim dos tempos. Mateus 24 é um sermão escatológico de Cristo. Cristo discorre a ordem dos fatos. E isso aqui, amados, ele pontua como sendo o princípio das dores. Por que ter medo do Apocalipse, amados? Por que a igreja receia o Apocalipse? Por que nós temos medo quando se fala com espanto do livro do Apocalipse? Não era para ser assim, não era para ser dessa forma. Veja, amados, o nome Apocalipse, se você pegar as traduções no grego, uma derivação dessa palavra, Apocalipse ou apocalíptico, aí uma derivação que nós temos aqui, para que a gente entenda, é eucalipto, por exemplo, onde o eu significa bom e o calipto significa sombra. Eucalipto significa boa sombra. Só que na palavra Apocalipse não tem o prefixo eu, tem o prefixo apo. Esse prefixo apo, amados, no grego é para longe de, retirar de, para fora de. Por exemplo, os apóstolos, eles são enviados a pregar fora. Apostasia é aquele que sai, que se retira da doutrina bíblica, da doutrina dos apóstolos. Então ele vira um apóstata, ok? Então quando você junta a palavra do prefixo apo e o prefixo calipto, você tem apocalipto ou apocalipse, que é a mesma coisa. Qual é o significado disso? Para fora das sombras. Apocalipse, então, ele comumente é chamado como livro da revelação, para fora das sombras. Então esse livro não tem nada, amados, de assustador, é um convite à luz, porque aquilo que está fora da sombra, automaticamente está debaixo da luz. Quando você é convidado a ler o Apocalipse, é para que você entenda o final de todas as coisas e a luz que vai imperar no final. Amados, é um livro de consolo, de conforto, porque é o livro que fala que no final nós estaremos com Cristo eternamente. É o desfecho, é a nossa vitória, é a consumação de todas as coisas. A igreja de Cristo, amados, ela segue guardada pelo poder e pela graça do nosso Deus. Então tenha isso em mente e não tenha receios, amados, de fazer abordagens com relação à questão do Apocalipse. Agora, por que é necessário então nós entendermos a questão do arrebatamento? Porque algumas pessoas acreditam que nós seremos arrebatados antes de tudo acontecer. E qual que é o meu receio como pastor? E se o arrebatamento não ocorrer antes, como alguns, como uma linha teológica pensa, e ocorrer depois? O que vai ser de nós, amados? Porque o que está por vir não compara com o que nós estamos enfrentando agora. Então eu vim dar a você essa possibilidade. Para te assustar? Não, para que você esteja pronto. Para que seja qual for o contexto, seja qual for o plano de Deus, exato e claro, você esteja pronto. Pronto, essa é a ideia. Amados, vamos lá. Quais são as linhas de pensamento que nós temos? Talvez você já tenha ouvido falar disso. Pré-tribulacionista, pós-tribulacionista, dispensacionalista. Aí tem também os pré-milenistas e tem também os pró-milenistas. Então não dá para nós falarmos num culto só sobre todas as linhas. Nós vamos pegar aquelas que são mais comuns. Por exemplo, a que causa maior fascínio entre nós evangélicos é a linha do pré-tribulacionismo. Por quê? Porque Jesus vem antes da grande tribulação e nos arrebata para estar junto dele, e bodas do Cordeiro, e depois ocorre a grande tribulação aqui.
Essa é a linha que nós evangélicos mais recebemos, mais aceitamos. Pois bem, eu já devo dizer que eu não penso dessa forma. Não creio nisso. Por favor, não fiquem bravos comigo. Nós vamos ler uns textos. Mas eu não creio que Jesus virá antes. E comigo, amados, está muita gente que talvez você até siga no YouTube, no Instagram, goste e respeite. Tem também a mesma visão. Mas por que isso? Bom, vamos tentar entender isso biblicamente e saber das razões. Existe, amados, um fator que é um fator histórico, do qual eu e você precisamos considerar. Essa visão pré-tribulacionista, eu sei que hoje vai ser um culto talvez mais de informação, então eu não vou ligar se você não der muitas glória a Deus hoje, mas é importante que você preste atenção, que você acompanhe cada texto. Se você não conseguir abrir, vai tomando nota, porque o nosso tempo é apertado, então eu vou lendo aqui. Mas entenda assim, o fator histórico, amados, com relação a essa visão é o seguinte: até 1830, desde que João, o apóstolo, escreveu o Apocalipse na Revelação, e até 1830, ninguém falou a respeito dessa visão pré-tribulacionista. E qual é? Eu vou resumir para você. Nós estamos aqui agora, os sinais estão acontecendo, a grande tribulação não acontece. Qual é o próximo evento? Jesus vai nos buscar, é isso que nós estamos esperando. Ele nos retira daqui e nos leva para o céu. Bodas do Cordeiro, um evento da segunda vinda que se dá em duas fases, e a primeira fase é essa: ele vem só para a igreja e leva a igreja, e a igreja fica no céu. E aí sim, no momento em que a igreja é retirada, o Espírito Santo sobe junto, então o anticristo se revela, toma conta de tudo aqui. Em 3 anos e meio, ele traz paz para esse planeta, ele resolve os problemas do mundo. E nos últimos 3 anos e meio, dos 7 anos de tribulação, ele se revela e se titula o próprio Deus, e senta no templo de Salomão, lá em Israel, exige adoração para si, caça toda e qualquer tipo de outra religião, e vai à caça do povo judeu em especial, porque o diabo sabe que aquele povo continua sendo o povo da promessa. E quando ele estiver dizimando o povo judeu, já no final dos 7 anos, Jesus então volta. Aí sim, na segunda fase da segunda vinda, todo olho o verá, e ele vem com a igreja que subiu antes. E aí ele dizima, ali ocorre uma guerra, ele dizima todas as nações que se levantaram contra Israel, e aí acontece o milênio de paz, que é literal. Jesus reina na terra, com a igreja que subiu e o corpo glorificado, transformado como anjo, vivendo aqui, com pessoas nascendo e vivendo e morrendo normalmente. É o milênio de paz literal. Eu estou explicando a visão pré-tribulacionista. Milênio de paz. No final do milênio de paz, reinado de Cristo na terra, Satanás é solto mais uma vez, faz uma nova investida contra Cristo, e aí sim, Jesus elimina tudo de vez, as nações que novamente se levantam, e aí ocorre a guerra do Armagedon, e aí depois disso o grande trono branco, julgamento e novos céus e nova terra. Quem está me assistindo no YouTube, que conhece os detalhes da história, deve estar bravo comigo, porque eu pulei muita coisa, mas em resumo é isso. E a visão pós-tribulacionista? Bom, eles não creem no milênio, ele não é literal. Ele já está acontecendo, não é 1000 anos literal, ele já está acontecendo. Eles não creem no arrebatamento antes da grande tribulação, e sim depois. A igreja vai passar por tudo, e num ato só, no final da grande tribulação, o pós-tribulacionista acredita que Jesus vem, a igreja é arrebatada e encontra com ele nas nuvens, recebe um corpo glorificado, mas Jesus está descendo, essa igreja é arrebatada, recebe um corpo transformado e desce com Cristo. E aqui já é o Armagedon, e aqui já é a guerra travada para dizimar as nações que estão perseguindo Israel, porque isso sim vai acontecer nas duas visões. E aqui ocorre o Armagedon, e aqui acontece tudo, amados. Satanás é definitivamente lançado no lago de fogo e enxofre, e tudo se resolve ali. Grande trono branco, e novos céus e nova terra. Mais ou menos assim. Deu para entender um pouco? Ok, por que isso é importante, amados, nós termos conhecimento? Porque você precisa estar pronto para as duas realidades. Então agora voltando aqui, o que pesa contra a visão pré-tribulacionista é o fator histórico. Como eu falei, até 1830 ninguém pregou
sobre a visão, em que diz que haverá um arrebatamento secreto, em que haveria a visão pré-tribulacionista, em que Jesus vem antes da grande tribulação. Ninguém pregou sobre isso. Nem Martinho, nem Calvino, nem John Wesley, nem os irmãos Moravios, nem Zwingler, ninguém dos nossos reformadores, estudiosos, cujas bases eu e você estamos hoje alicerçados para seguir a nossa vida de doutrina, nenhum deles pregou sobre isso. O que eles pregaram? Uma vinda, depois da grande tribulação, um evento só. Isso não sou eu quem estou dizendo, amados, isso é história. Se você pesquisar sobre isso, você vai ver. Essa visão surge em 1830. Um pastor irlandês é quem prega a esse respeito. John Nelson Darby, talvez você tenha ouvido falar dele. Ele era muito conhecido na sua época, deixou muitos livros escritos para nós. Mas quando ele prega em 1830, nem todos aderiram a isso. Aí sim, no início do século XIX, quando surge o movimento das igrejas pentecostais e posteriormente as igrejas neopentecostais, e não dá para a gente entrar nos assuntos do que é uma ou outra, porque vai ficar muito estendido, mas quando surge alguns movimentos diferentes, quando o culto sai daquele culto mais de pregação, em que a igreja ouve o estudo da palavra, e começa a surgir movimentos diferentes, então quando surgem essas igrejas em especial, essa visão ganha força e se estabiliza, e aí ela começa a ser pregada igrejas afora e por aí vai. Mas o fator histórico, amados, não coopera com essa visão. Nenhum dos nossos reformadores pregou sobre isso. E eu devo dizer mais: Jesus não falou em nenhum momento que ele viria em duas fases. Eu acho que ele teria dito se fosse assim, mas ele não falou. Vamos ver o sermão, Marcos 13, agora sim eu peço para que você abra e acompanhe comigo. Marcos 13, o verso 5 em diante, nós vamos tentar ler rapidamente aqui. E é importante fazermos também a leitura, amados, para que a gente lembre de tudo, para que eu não fique somente eu aqui falando e tentando fazer você lembrar, trazer a memória. Então Marcos 13, verso 5 em diante vai dizer assim: E Jesus respondeu-lhes e começou a dizer: Olhai, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E quando ouvirdes de guerras e de rumores de guerras, não vos perturbeis, porque assim deve acontecer, mas ainda não será o fim, porque se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá terremoto em diversos lugares, e haverá fome e tribulações. Estas coisas são o princípio das dores. Ponto. Até aqui, Jesus, até esse momento, ele está falando da ordem dos fatos, e ele pontua todas estas situações como sendo o princípio das dores. E aí sim, agora ele começa a discorrer. O verso 9 vai dizendo: Mas olhai para vós mesmos, porque vos entregarão aos concílios e às sinagogas, e serei açoitados, e serei apresentados perante os presidentes e reis por amor de mim, para lhes servir de testemunho. Mas importa que o evangelho seja primeiramente pregado a todas as nações. Quando, pois, vos conduzirem e vos entregarem, não estejais solícitos de antemão pelo que haveis de dizer, nem premediteis, mas o que vos for dado naquela hora, isso falai, porque não sois vós os que falais, mas o Espírito Santo. E o irmão entregará à morte o irmão, e o pai ao filho, e levantar-se-ão os filhos contra os pais, e os farão morrer, e sereis odiados por todos por amor do meu nome, mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Verso 14: Ora, quando vós virdes a abominação do assolamento, que foi predita por Daniel, o profeta, estar onde não deve estar, quem lê entenda, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, e os que estiverem no telhado não desça para casa, nem entre a tomar coisa alguma de sua casa, e o que estiver no campo não volte atrás para tomar as suas vestes. Mas ai das grávidas e ai das que criarem naqueles dias. Orai, pois, para que a vossa fuga não suceda no inverno, porque naqueles dias haverá aflição tal qual nunca houve desde o princípio da criação, que Deus criou até agora, nem jamais haverá. E se o Senhor não abreviasse aqueles dias, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos eleitos que escolheu, abreviou aqueles dias. E então, se alguém vos disser: eis
eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis, porque se levantarão falsos cristos e falsos profetas, e farão sinais e prodígios, para enganarem, e se for possível, até os escolhidos. Mas vós vede, eis que de antemão vos tenho dito. Ora, naqueles dias, depois daquela aflição, o sol escurecerá, a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as forças que estão nos céus serão abaladas. Até aqui, Jesus agora falou do princípio das dores, e você entendeu o texto. A abominação predita pelo profeta Daniel é o anticristo, é o período da grande tribulação. Então o que Cristo pontua agora, ele fala da grande tribulação e daquilo que haveria de suceder e como que seria. Esse é um sermão escatológico de Cristo. Verso 26, e então vir o Filho do Homem nas nuvens, com poder e grande glória. Isso fala da vinda de Cristo. E o verso 27, e ele enviará os seus anjos, e ajuntará os seus escolhidos, desde os quatro ventos, das extremidades da terra e da extremidade do céu. Ponto. Isso fala do arrebatamento. No sermão escatológico de Cristo, ele falou do que iria ser no início, de como seria a grande tribulação. Ele pontua que ele viria com poder e glória, é um evento visível, e ele diz que dos quatro cantos da terra, os escolhidos serão ajuntados. É o arrebatamento. Essa é a ordem dos fatos do sermão escatológico. Você pode ler em Marcos, você pode ler em Mateus, são evangelhos sinóticos, eles vão dizer a mesma coisa com algumas outras palavras diferentes um do outro, mas a mensagem é a mesma. Onde está o evento, amados, do arrebatamento, duas vindas, primeira igreja? Não está aqui, amados, no sermão escatológico de Cristo. Cristo não falou sobre isso. Então veja, perceba que dentro dessa visão aqui que nós acabamos de colocar, que é o sermão escatológico de Cristo, é a mesma fala de Paulo, lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 16 e 18, e se você gosta de escatologia, você sabe que esses textos que eu estou lendo, são os textos usados como base dessas visões todas, é o que os teólogos utilizam para dar base para os ensinamentos e para as orientações. O texto lá de Paulo, em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, 16 e 18, diz assim: porque o mesmo Senhor descerá do céu com um alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. O pré-tribulacionista vai dizer que esse texto fala do arrebatamento secreto. Mas perceba, amados, Paulo pontuou que a igreja vai ser arrebatada para encontrar com o Senhor aonde? Nos ares ou nas nuvens. E o que Cristo fala no verso 26 do sermão que nós lemos? E então verão vir o Filho do Homem nas nuvens. Paulo está fazendo menção à fala de Cristo. Não tem um arrebatamento secreto nesse ensino de Paulo. Ele está pontuando aquilo que Cristo pontuou. A igreja vai ser arrebatada. Cristo vem com poder e glória. A igreja é arrebatada. A igreja encontra com Cristo nas nuvens. É um evento só. Então perceba que no final das contas, de toda essa dinâmica de leitura que nós fizemos aqui, na sequência do sermão escatológico, o arrebatamento, ele é depois da grande tribulação. Então nós vamos passar por tudo isso. Você pode descrer de mim, mas analise os textos, amados, em nome de Jesus, e esteja pronto. Esteja pronto. Pronto para quê? Esteja pronto para entregar a sua vida pelo amor de Cristo, pelo amor do Evangelho. Esteja pronto, porque o que nós estamos anunciando aqui, amados, não é um tema qualquer, é um fato real, onde uma perseguição real vai se dar, muito pior do que aqueles cristãos que morreram nas arenas, comidos por leões. Cristo falou o seguinte: angústia tal, perseguição tal, como nunca houve e nem nunca haverá. Mas aqueles irmãos, amados, suportaram. Eu e você podemos suportar. O que eu quero dizer para você é, em nome de Jesus, esteja
pronto. Não dá mais para você ficar preocupado com crítica, não dá mais para você ficar preocupado com as coisas que são polêmicas ou não, não dá mais para você ficar preocupado com as coisas que dão errado aqui. Amados, tem coisas grandes acontecendo diante dos nossos olhos, e isso arde o meu coração, porque quanto mais esses males se aproximam, eu sei que Jesus está voltando, e Ele vem para nos buscar, num arrebatamento, num único momento que seja. Amados, não importa os detalhes, Ele vem, Ele vem. Esse é o nosso grande objetivo, amados. Por que nós vivemos aqui? Por que nós estamos aqui? Por que acordamos todos os dias de manhã para ir para o trabalho, construir nossa vida aqui? Não, amados, não é esse o nosso foco. Isso é secundário. Nós acordamos todos os dias de manhã com uma expectativa de que Jesus volte e nos leve. Então não tenha receios, amados, porque também tem versos aqui que falam a respeito do cuidado de Deus. Nós vamos ler também sobre isso. Então entenda, amados, dentro desse texto que nós lemos do sermão escatológico, eu quero pegar só alguns detalhes que nós lemos aqui. O verso 20 de Marcos 13, amados, Cristo falou dessa forma: e se o Senhor não abreviasse aqueles dias, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos eleitos que Ele escolheu, Ele abreviou os dias. Quem são os eleitos, amados? Amados, a Bíblia só direciona a palavra eleito para um contexto: é a igreja, são os salvos, são os santos. E se é assim, amados, então dentro dessa realidade, os santos, os salvos e a igreja vão estar na grande tribulação, com o cuidado de Deus, mas vamos estar dentro do ensinamento de Cristo.